as razões para qualquer festa digna. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à sustentação das boas obras. Sempre que possível, além da sua cota de participação num ato festivo com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos 5 ingressos no campo de seus amigos, a benefício do empreendimento. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento no baile. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se ainda não sabe perder. Se você possui dons artísticos, quanto puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio do próximo. Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante. Nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional, principalmente se for mulher. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito, em matéria de educação e solidariedade que sempre se pode extrair do convívio social. Aprendamos a não criticar a alegria dos outros. André Luiz, como sempre, ele nos traz essas reflexões. Esse é um livro maravilhoso. Eu mesmo vivo com ele o meu dentro da minha bolsa, porque sempre quando eu peço uma ajuda, alguma coisa, eu abro ao acaso e a gente recebe uma injeção de ânimo, né? E a maioria das vezes a gente diz, meu Deus, estava precisando realmente ouvir isso. E hoje, quando esse tema que ele colocou, festas, vem justamente nesse período em que estamos vivenciando, que é esse mês de dezembro, que o clima, a atmosfera muda totalmente, né? Todos nós ficamos mais sensíveis, mais amáveis. Seria bom que fosse os outros meses do ano também. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade, já que as pessoas ficam mais sensíveis, a gente festejar essa festa maravilhosa que é o aniversariante principal, que nós não podemos esquecer de jeito nenhum, que é Jesus, né? Ele sim é que é o verdadeiro aniversariante dessa festa maravilhosa que a gente tem nesse mês de dezembro. Então, estamos mais relaxados, estamos mais tranquilos. A alegria de receber os nossos irmãos de Gravatá mais uma vez aqui para estar com a gente, né? Uma alegria muito grande receber vocês aqui na nossa casa, certo? Sejam sempre muito bem-vindos. Eu acho que o Jonas já é a continuação da casa Meilei, né? Então, fiquem muito à vontade e é uma alegria grande ter vocês aqui. Então, gente, aqui é o nosso irmão Luciano Fábio, ele é o coordenador dos passos aqui na nossa casa e hoje ele trouxe um tema bastante interessante para a gente refletir na noite de hoje. O tema é a passagem. Então vamos ouvir com atenção o que ele trouxe para a gente, porque com certeza iremos nos enriquecer mais ainda e vamos galgar mais um degrau na nossa escala espiritual, né? Então eu passo a palavra para o nosso irmão Luciano. Minhas irmãs em Cristo, que a sua paz faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. A mitologia traz a figura do ceifador, que é a figura da morte, com aquela foice a levar as vidas. E conta uma lenda que tinha um homem que morava próximo à cidade de Bagdá, e ele manda seu servo comprar umas ervas aromatizadas na cidade de Bagdá. E seu servo sai para a feira comprar as ervas aromatizadas. Quando ele vira a esquina que avista a feira, ele avista à sua frente a figura da morte.
Ele olha para a morte olha para ele, com aqueles dedos esqueléticos dela, ela mete a mão aqui no bolso para tirar uma caderneta e vai desfilando o dedo. Ele se assusta, vira e corre. Corre muito, até chegar à casa do amo, muito afoito, diz: eu encontrei a morte. E conta a lenda que quem encontra a morte e consegue fugir da morte, ganha mais 10 anos de vida. Então, o Senhor me conceda o melhor cavalo para me fugir para a cidade de Samarra, que depois eu volto e trabalhei os 10 anos que eu vou ganhar mais de graça. Disse: não precisa, eu vou lhe ceder meu melhor cavalo e pode fugir. E assim ele pegou o melhor garanhão que tinha e partiu, sendo que o amo ficou sem as ervas. E ele próprio vai à cidade de Bagdá. Quando ele vai chegando na feira, que vira a esquina, que olha quem estava lá, a figura do ceifador, aquele capuz preto, aqueles dedos esqueléticos, aquela foice. Ele olha para a figura da morte e diz: não tenho medo de você, é um homem estoico, corajoso. E ela diz: não tem porque ter medo, que eu não vim buscar nem o senhor na sua idade. E ele diz: mas meu servente, ele escapou de você. Ele disse: como é o nome dele? Você veio buscá-lo e ele conseguiu fugir. Como é o nome dele? E aí ela passa a discorrer com os dedos esqueléticos o nome. Diz: não, aqui na cidade de Bagdá não tem ninguém com esse nome. Quando ele vira a página, diz: mas daqui a 10 minutos eu estou indo buscar um que vai sofrer um acidente de cavalo a caminho de Samarra. Então, meus amigos e meus irmãos, a gente vai fazer essa grande viagem. Agora o detalhe é que a gente vive na vida parecendo que não vai. A gente vive num materialismo tão grande que parece que a gente não vai partir. Eu não sei onde é que anda a nossa cabeça, né? A sociedade está muito materialista e sempre acha que isso vai acontecer com o vizinho. Nunca com a gente, mas vai acontecer. Essa é a única certeza que a gente tem, que a gente vai partir. A nossa amiga Rejane Barro dos Santos, que trabalhou conosco no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, desencarnou no dia 4, sexta-feira retrasada, dia 4 de dezembro. E quando eu cheguei em Deus, Amor e Caridade em 89, Dona Rejane estava lá. Já estava Cátia, Cláudio. E quando eles chegaram, Dona Rejane já estava. Então, fazendo minhas contas, não que eu seja velho, né? Mas Dona Rejane, com certeza, mais de 40 anos de doutrina espírita e formou os filhos dentro da doutrina espírita. São filhos maravilhosos. Ela e seu Vadinho, né? Formaram os filhos dentro do espiritismo. Hoje talvez seja até comum, mas isso há 40 anos atrás, isso era algo muito raro. Era coisa ainda de ser perseguido pela ditadura. Então tinha algumas perseguições, o preconceito. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso, né? E eu estava lá no velório conversando com o Cláudio Luciano, e ele disse: rapaz, esse daquele Cláudio tem mais ou menos a minha idade, né? Está ficando tão recorrente, né? Velório, né? Está acontecendo tanto. E eu disse: nem olhe para mim, por favor, me deixa de fora. Mas até nisso a natureza é sábia, gente. Porque a gente começa a frequentar, porque as pessoas vão partindo na maioria das vezes com mais idade. Então a gente começa a ter mais idade. Quando a gente é jovem, vai muito pouco a velório, né? Não seja um parente direto, muito próximo. Mas quando a gente vai ficando mais maduro, a gente passa a frequentar mais esses ambientes. Os nossos amigos vão partindo. E a natureza é muito sábia, porque a gente vai se ambientando. Hoje é o nosso companheiro, a nossa companheira. Amanhã seremos nós. Não temos como fugir disso. E Jesus já dizia, né? Deixai que os mortos enterrem os mortos. Então aquele momento do desencarne é todo preparado pela espiritualidade.
E uma coisa muito interessante, que devemos sempre lembrar aos nossos entes queridos, é que o amor permanece o mesmo ou até maior. Eu estou até parafraseando um pouco do final do filme Ghost. Então, se a gente observar naquele final, ele diz: o interessante é que o amor continua. E o amor continua. E como é que a gente vai transmitir esse amor? Através das preces. No livro Céu e Inferno tem um caso interessante: o espírito chega e ele não consegue escrever, ele amassa o papel, ele quebra o lápis. Ele estava numa perturbação espiritual muito forte, numa condição de sofrimento. Então ele vai, não consegue, as pessoas, os médios videntes conseguem ver a situação. Passa um dia, foi um espírito evocado, passa um dia fazendo prece por ele. No outro dia, pasmem vocês, o espírito vem, se comunica, escreve, graças àquelas preces, né? Então a prece é muito importante. Divaldo Pereira Franco tinha um suicida que se jogou na frente de um trem, que ele viu essa matéria no jornal, e ele fazia prece todos os dias. E passados uns 15 anos mais ou menos, Divaldo estava triste, chorando, por conta de uma calúnia que tinha inventado, né? Até Joana lhe apareceu e disse: é verdade? Ele disse: não, então fica chorando, continua trabalhando, né? Mas esse espírito também aparece nesse dia. E ele diz: você não pode ficar triste, porque cada prece que você ia fazendo, aquele espaço daquele trem passando por mim, aquela sensação ia diminuindo, a minha dor ia diminuindo. E depois de 15 anos eu ainda preciso de suas preces, eu preciso que você se mantenha ativo, né? E Divaldo Pereira Franco, com 4 anos de idade, ele está em casa, com a mãe na cozinha, na sala. Então ele vê uma senhora entrando, diz: mamãe, tem gente. E ele chama a mãe chega na sala e diz: cadê? Só aqui, mãe. E a mãe não via, porque é um espírito, logicamente. E ele começa a descrever: é uma senhora que está com um negócio enforcando o pescoço até em cima, aquela maneira de se vestir na época, e começa a descrever. E a mãe de Divaldo, ela não conheceu a mãe porque ela foi criada pela irmã mais velha. Então ela pega o menino pela mão e sai para a casa da irmã mais velha para ele contar o que estava vendo. E Divaldo, quando chega lá, começa a contar o que aconteceu. Aí diz: não, ela está vindo aí, ela está entrando. E começa a senhora a entrar, e daqui a pouco Divaldo esquece de tudo. A mãe da mãe de Divaldo, a sua avó, se comunica, ele desperta e está a mãe e a tia, as duas chorando, diante de uma criança de 4 anos naquela comunicação. Divaldo teve um irmão que desencarnou, Zeca, e quando Divaldo tinha uns 16 anos, quando ele se aproxima próximo ao esquife, ele fica sentado no meio-fio e não consegue levantar mais. E a mãe de Divaldo era baixinha, diz que as baixinhas são viradas. Ele diz: levanta. Ele disse: eu não posso. Levanta, menino, deixa de brincadeira, eu não posso. Levanta, eu não posso. E quando bate nele, ele cai, mas não consegue levantar. Então Divaldo cai e diz: não, isso foi dois clínicos gerais da cidade, uma cidade do interior. Diz: não, isso foi o trauma. Então ele, com outro trauma, vai ficar bom desse trauma. E ele disse que foi trauma de todo tamanho, que seus irmãos são muito criativos, porque o que fizeram de susto a ele não era brincadeira. Ele disse que tinha um que era mais criativo que os outros, que achou de dar choque. Que ele ficou sem andar, Divaldo, né? Então chegou na perna dele com os fiozinhos descascados. Ele disse que ainda hoje tem as marcas. E esses traumas não se viram. Divaldo continuou sem andar. Então eu tinha uma tia que gostava dessas coisas, né? Tinha uma tia que gostava dessas coisas. E a tia de Divaldo tinha uma médium na cidade. A tia de Divaldo vai para essa médium, atrás de casamento, né? Daquelas coisas. E quando ela chega lá, ela conversa muito com ela dá uns conselhos, aquela médium. E ela diz: quanto é? Ele disse: não,
Nada, porque nós espíritas seguimos o preceito cristão. Dai de graça o que de graça recebeste. Ah, então você não cobra? Não, não. E vocês fazem visita também? Desfaz. Então você podia visitar um sobrinho meu? Posso. Então amanhã eu passo aqui e a gente vai na casa dele. Então no outro dia ela passa, chega na casa de Divaldo em cima de uma cama, há 6 meses. Ela olha para Divaldo e diz: é uma obsessão, ele não tem nada. E Divaldo diz que começou a ficar nervoso, porque quando diz ele não tem nada, eles pronto, minha mãe vai dizer que eu não tenho nada, agora complicou, porque ela é baixinha. E começou a dizer: não, agora que eu estou doente mesmo. Mas começou a descrever, e ela disse: não, porque ele tem uma obsessão. Um espírito, aí começa a descrever o espírito que estava ao lado de Divaldo. E Divaldo estava sem andar por isso. E era o espírito do irmão. E Divaldo disse que foi um dos dias mais felizes de sua vida, porque ele olhou para ela e disse: a senhora também vê espírito? Ele disse: vejo. Ele disse: então não tem um doido só no mundo. E ela diz: eu vou aplicar um passe. Começa a aplicar um passe. Divaldo conta que ela, como se ela estivesse tirando teias de aranha. Ele sentia aquelas teias de aranha, estão ligados tudo dispersivo, né? Então começa a sentir aquelas teias de aranha saindo. E ela diz: pronto, pode levantar e andar. Divaldo disse: não. A mãe disse: levante e ande. Ele disse: não, se eu for levantar e andar, eu vou cair. Ela disse: caia, mas levante, mas seja educado. O moço não está mandando você levantar e andar, então levante e ande. Quando ele joga as pernas para o lado, toca no chão, ele começa a sentir formigamentos, tomando conta de toda a sua perna. E ele vai sentindo, quando ele vai se posicionando, e andou. Parece um milagre, né, gente? Um simples passe de uma obsessão parasitária, porque o irmão de Divaldo não tinha intenção nenhuma de fazer mal a ele. A gente lembra até daquela passagem de Jesus: levanta e anda, né? Uma coisa simples. E as obsessões provocam muitas coisas, e muitas vezes são nossos entes queridos que estão ali nos cercando, sem perceberem que estão fazendo, de alguma forma, nos prejudicando. A morte em nossa cultura virou algo de dor e sofrimento. Então você chega, até alguma coisa de festa no exório, né? Então é uma festa no céu, um desencarne de uma pessoa que caminhou bem. E por que não ser um momento tranquilo e equilibrado aqui, né? Então as pessoas querem de todas as formas. A medicina, ela trabalha a qualquer preço para segurar a vida, e esquece até do lado emocional, do lado psicológico. Às vezes fica até parecendo que tem um certo zumbismo, certos robôs, né? Então, quando a vida, essa partida, é muito interessante que esteja presente os entes queridos, né? Então, esse sentimento de perda, de que não existe mais, de que vai acabar, é um sentimento muito materialista, e que a doutrina espírita não vem combater religião nenhuma, muito pelo contrário, vem, de certa forma, trazer maiores conhecimentos, mas ela vem combater sim o materialismo, esse materialismo que tudo é poder e é matéria. Eu conheci no encontro que eu fui, saúde quântica e qualidade de vida, uma figura que foi o Laércio Fonseca. Ele esteve com o Chico Xavier, e ele falando assim, a naturalidade que ele fala, que vê espírito, que convive com o espírito, é algo muito, muito tranquilo, muito zen, até como ele próprio fala. Então, dia das mães, a mãe desencarnada está em casa, dia de Natal, aniversário, então está tudo ali, e os outros parentes também veem, conversa, e está aquele convívio ali, muito direto, muito próximo, né? Então é dessa forma que a gente deve começar a tentar desmaterializar, não que a gente vá ver naturalmente dessa forma, mas a gente vai ter a oportunidade de nos encontrarmos em sonhos.
Se a gente ler no livro dos Espíritos da questão 400 a 417 mais ou menos, a gente vai ver essa questão desse desprendimento do nosso sonho e desse encontro com nossos entes queridos que já partiram, com aqueles espíritos que tinham mais afeição, né? E ele conta de um jovem que era viciado e visitava muitas clínicas, né? Clínica psiquiátrica, que eu descobri que as clínicas psiquiátricas, a maioria dos pacientes não são doentes mentais, são viciados em droga, né? O que é uma completa loucura. E ele lá, naquele momento de visitar, de entrava na clínica, saia da clínica, entrava na clínica, saia da clínica. Numa fugida dessa sua, ele, eu acho que muito tempo sem tomar droga, ele toma uma dosagem maior, então ele desencarnando de overdose e não percebe. Continua andando, porque não estou falando comigo, porque não estou se comunicando, mas ele não percebia. E ele se aproxima, saiu de uma cidade a outra, chega na porta, vê uma jovem com uma mediunidade aflorando assim muito forte, e ele se aproxima dela, ela começa a ficar um pouco maluquinha, né? Porque ela começa a ter medo de gente branca, ela acha que todo mundo vai pegar ela começa a se trancar no quarto, eles vão me levar, e ela começa a trazer aquelas sensações que o espírito trazia. Então ela começa a sentir aquele pavor, e já estavam para pegar a menina mesmo e levar para um hospital psiquiátrico, né? Mas lembraram de um presidente de um centro espírita, que era o irmão do Laércio Fonseca. Quando chega na casa do Laércio já estava acostumado com aquela situação, disse, não, entre. Ele não está, mas vamos ver aqui. Quando ele olha, está o espírito lá, ele viu o espírito. Então ele começa a conversar com o espírito, e o espírito vai conversando, contando a história, e ele vai dizendo, mas você sabe onde está? Que ele não sabia onde estava. Ele não sabia nem que estava usando o corpo da menina. Ele disse, perceba, disse, eu estou usando o corpo dela, eu não queria. E ele vai falando, vai conversando, e como foi que você se aproximou? Eu disse, não, eu me aproximei, gostei tanto dela, quando eu penso que não, eu estava no corpo dela. E aí, como você foi parar aqui? Você é da onde? Ele começa a contar que era de outra cidade. Como você veio para cá? Eu fui andando. O espírito veio andando. Aí eu não sabia para voltar, então veio andando. E estava lá o espírito, no sentido de prejuízo muito grande para essa jovem. Ele conversa com o espírito e vai conversando e vai fazendo lá, relaxando, acalmando. Quando ele diz saia, o espírito já estava praticamente desligado, né? Porque já tinha tido aquela conversa, já tinha desempenhado aquela conversa, né? Eu vinha de viagem até depois do desencarne de meu pai, e eu me lembrei daquela música Epitáfio do Titãs. Eu adoro Titãs, eu sou aquela geração da década de 80, né? Apesar de não parecer, né? E eu fiquei pensando, eu já tinha passado até aquela música em palestra, né? Epitáfio. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E eu, quando eu vinha pensando assim, eu disse, não, mas isso está errado. Porque eu tinha perdido um pai. Isso gera uma culpa da poxa, vocês pensem mesmo. Eu devia ter amado mais. Ao nosso ente querido já tinha partido há pouco tempo. Não, vamos trazer isso para o presente, porque a gente alivia. Vamos esquecer esse negócio, minha culpa, minha grande culpa, minha máxima culpa, esqueçam as culpas. É a nossa condição evolutiva. A atenção que demos aos nossos entes queridos que já partiram era a nossa condição que a gente tinha para dar, a nossa condição evolutiva. Mas eu dei muito pouco, mas era a tua condição. Se espiritualiza agora, naquele tempo tu era muito terra-terra, né? Agora se espiritualiza mais, se materializa mais um pouco, não fica se culpando. Todo mundo fica, eu devia ter, não, esquece esse negócio de epitáfio. Eu devo sim, aí está correto, né? Eu devo amar mais, devo chorar mais, devo trabalhar menos, eu devo aceitar as pessoas como elas são. Sempre no presente, porque aí a gente pode fazer. O passado a gente não tem como mexer no passado, não tem como mudar. O futuro também a gente não pode dar para o futuro, porque senão deixa de trabalhar no presente. Então a gente tem que trabalhar
viver o presente, viver o agora, viver esses momentos, né? E eu faltei 2 segundos no Joana de Anjos, esse trabalho está aqui desde 2009, eu nunca tinha faltado 2 segundos em sequência, né? Foi assim, mas foram, meu pai quando descobriu a doença, foram 15 dias que nós tiramos ali, né? De Joana de Anjos, de Deus, Amor e Caridade, de trabalho também na empresa. Então, meu pai foi para o médico, aqui em Garanhuns, ele mandou para o Dr. Cid, que é o cardiologista dele, que fez uma safena e mamária lá em 89, quando ainda abria, né? E mandou, quando chega lá em Dr. Cid, em Maceió, o Dr. Cid diz, vá agora para Recife. E ele não foi agora, voltou para Garanhuns e não conseguiu dormir de dor, e no outro dia de manhã ficou de eu levar ele, né? E eu já fiquei pensando, meu Deus, será que ele chega, né? Porque quando você vê um quadro nessa situação, o médico já dizendo isso, e eu fui querendo conversar com ele, mas aquele momento ainda era muito presente, era muito novo, muito presente a dor, né? E eu tirei logo o óculos, vou aproveitar a deixa, porque quando eu for agradecer a meu pai, porque eu tenho que agradecer porque ele está aqui comigo, né? Eu não vou aguentar e vou chorar. Então toda vez que eu começava a agradecer, começava a chorar, que ficava até difícil de falar toda a gratidão que eu tinha para com aquele homem, né? E eu sei que a gente chegou, quando chegou lá, a gente foi direto para o hospital, teve um engarrafamento para chegar em Recife, né, para variar. E quando a gente foi direto para o hospital, quando chegou lá naquela situação ali embaixo de atendimento, mandaram logo para a UTI. Então foram uns 12 dias de UTI. E ele só para a UTI, a gente vai providenciar as coisas, a documentação com minha irmã. As visitas eram muito rápidas, né, porque a família é muito grande. Você tem 1 hora, de 3 às 4, depois tem meia hora à noite, então você fica com as visitas muito rápidas, você tem que passar pouco tempo, e a pessoa vai se acostumando, vai vendo aquela situação. Nesse meio termo, ele precisava fazer uma cirurgia urgente, minha mãe foi muito firme, porque ele podia ficar na mesa de cirurgia. E eu disse, mamãe, ele ainda vai viver alguns dias se não fizer cirurgia, dá tempo de se despedir, conversar, e se fizer, pode ser que ele já saia na maca sem essa despedida. Eu tinha vindo, foi um dia que eu tinha vindo para cá para resolver umas coisas para voltar no outro dia. E ela disse, não, ele vai para a cirurgia. Então eu parti para Recife à noite com minha irmã, praticamente na mesma hora. E aquela tensão, né? Porque todo telefonema que você escuta, você pensa que há notícia, né? E a gente tem naquela tensão, quando diz, não, a cirurgia foi um sucesso. Então ele passou os 3 dias pós-operatório, recuperando, não, agora pode ir para o quarto, sempre não tinha quarto disponível. Então eu creio que aquela foi a melhora da morte, né? E depois não tem quarto, depois ele vai e piora. Quando ele piora, que o mesmo cirurgião que me operou disse, não, agora não tem mais condições. Tinha sido um trombo, né? Depois tirou parte do intestino, voltou novamente, e depois tinha que ter outro trombo em outro lugar, tinha que fazer a mesma coisa, ele não ia resistir, né? Não, agora eu não vou fazer mais cirurgia, não tem mais condições. E tudo direitinho, aí falou com minha mãe, ele conseguiu falar com minha mãe, já com muita dificuldade, né? Me tire daqui. Gente, UTI não é um lugar assim, como dizem os jovens, né? Não é de Deus. E tira ele, e minha mãe novamente vai, tira ele, a gente não se responsabiliza, tira, leva, traz para Garanhuns. Quando ele chega aqui, parecia uma família muito grande, então parecia uma romaria, a ponto de o médico se irritar, o pessoal no hall conversando muito e pedir silêncio, né? E o pessoal visitando o sábado todinho, aquele sábado de despedida, né? No domingo ele já estava muito fraquinho e eu disse, é hoje.